Seus peixes estão morrendo e você não sabe o que fazer? Então fica aí nesse vídeo que hoje eu vou te ajudar. Bom, em primeiro lugar, você tem que se certificar que você está usando um anticloro e também um produto que tira os metais pesados da água, que no caso eu uso o Prime, que é essencial que você use na hora que você tira a água da torneira, porque ele vai fazer com que essa água esteja adaptada para os seus peixes, tá? Outro fator que você tem que ficar ligado sempre é a temperatura do seu aquário, tá? Em muitos locais que você deve morar, você nem precisa usar o termômetro, o termostato, porque você consegue manter uma temperatura de água ok. Os peixes têm uma boa capacidade aí de viver em água um pouco mais fria e mais quente, mas você deve estar sempre ligado aí nos parâmetros da sua espécie que você cria, para você sempre conseguir manter as melhores condições para eles. Bom, agora vamos falar sobre outro fator também muito importante, que é o pH, o GH e a amônia da água, que você sempre tem que estar atento com isso, fazer aí pelo menos um teste por mês. E eu uso os testes da Labicon mesmo, como vocês podem ver aqui, o teste de GH, o teste de pH e o teste de amônia eu não estou comigo aqui agora, mas é importante que você faça. E como que você vai corrigir esses testes, tá? Porque, por exemplo, meu teste de pH deu alterado, de GH deu alterado, como que você corrige isso? Bom, o GH, normalmente, o GH vai ser mais baixo, que é a quantidade de minerais da sua água, então eu uso esse produto Mineralize para corrigir ele. Então eu consigo corrigir aí o GH da minha água. Isso é extremamente importante, isso vai fazer com que seus peixes vivam muito mais tempo. E o pH tem algumas maneiras, às vezes a água vai estar mais alcalina ou não. Você pode corrigir com alguns tipos de cascalho ou com alguns materiais que você coloca no aquário, mas isso é bem tranquilo também. E a amônia, cara, o segredo é você fazer trocas parciais da água do seu aquário, pelo menos aí uma vez por semana, 30, 40%, para você manter essa amônia baixa aí, porque se der um pico de amônia no seu aquário, todos os seus peixes podem morrer e você nem vai entender o que aconteceu. Bom, o terceiro ponto que eu gosto de citar é a alimentação. É importante que você tenha uma alimentação variada e com alimentos vivos, se possíveis. No meu caso aqui eu não estou dando alimento vivo, mas nesse momento eu estou dando para os meus guppies 2 tipos de ração, essa daqui da Nutricon, e também para complementar eu estou dando uma carnívoros de fundo da Poitara, que é uma ração mais proteica, para eu poder fazer com que meus peixes, principalmente os alevinos, cresçam mais rápido. É importante que você alimente eles para o sistema imunológico também ficar mais alto e evitar que eles fiquem com doenças, porque é muito comum também os seus peixes aparecerem com ictio e algumas outras bactérias e fungos, com bolinhas brancas, enfim. Mas isso você consegue facilmente tratar com produtos, tá? É sempre bom que você fique atento nos seus peixes no aquário. Qualquer comportamento estranho, é bom você pesquisar, porque você consegue corrigir aí com remédios e salvar muito dos seus peixes. Porque normalmente quando você faz trocas de água ou alguma coisa que mexe com o ambiente do peixe, pode ser que ele contraia algum tipo de doença. E já aconteceu muitas vezes aqui com os meus, e eu pinguei o remédio, é só você seguir as instruções, que é tranquilo, você consegue curá-los aí facilmente. Bom, e como eu disse aí brevemente sobre as doenças, uma que já me ocorreu e que afetou bastante meus peixes é o ictio, que é aquela doença que o peixe fica com algumas bolinhas brancas se esfregando no fundo do aquário. Como eu corrigi isso? Cara, duas maneiras. Quando eu notei que meus peixes estavam com ictio e eles estavam contaminando uns aos outros, eu pinguei o remédio, comprei o remedinho de ictio, pinguei, segui ali o que devia ser feito e os peixes foram curados. E como é uma maneira preventiva de você usar no seu aquário, para que eles tenham menos chances de adquirir essas doenças e fungos que normalmente vai acabar perdendo alguns peixes para elas. Bom, é simples, você deve a cada 1 mês, 2 meses, você deve dar um banho de sal grosso nos seus peixes, tá? Não é uma quantidade muito grande, mas, por exemplo, aqui nos meus guppies eu costumo usar a medida de 1 colher de sopa de sal grosso para cada 50 litros de água. E eu acabo dando esse banho a cada 2, 3 meses. E, cara, isso é muito importante, porque isso previne muitos fungos e bactérias e assim eu nunca mais tive problema com nenhum tipo dessas doenças, depois que eu comecei com esses banhos de sal grosso. E por último, e não menos importante, vamos falar um pouco sobre a oxigenação da água. É importante que você tenha algum filtro no seu aquário, como eu tenho nesses daqui. Só que no meu caso aqui eu tô com apenas um compressor de ar, então eu tenho que ficar revezando os filtros aí metade do dia em cada aquário. E cara, como que funciona isso? Você consegue manter um aquário sem bomba, sem filtração? Consegue, cara, mas você tem que sempre estar atento
nas trocas de água, porque se você conseguir fazer trocas de água a cada 3 dias, 30% da água do aquário, seus peixes vão viver tranquilamente, sem essa bomba de oxigenação, porque a água vai estar sempre sendo trocada e, enfim, você consegue aí fazer essa oxigenação natural e seus peixes conseguem viver tranquilamente sem bombas e filtros que façam bolhas, né, que façam que o ar entre na superfície da água. Bom, então se você seguir todos esses parâmetros que eu citei no vídeo, os seus peixes vão viver muito mais tempo. Você vai parar de ter aquelas mortes de peixe do nada. Seu peixe estava saudável num dia e outro dia ele acordou morto. E eu tinha muito isso, e depois que eu comecei a seguir esses critérios do vídeo, eu parou de acontecer isso, e minhas mortes, assim, minhas perdas são muito pequenas, até com alevinos. Então, espero que isso ajude vocês também. Qualquer dúvida que vocês tenham, deixem aí nos comentários, que eu vou estar respondendo todos vocês. Valeu, se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal para acompanhar mais conteúdos. Valeu!